Então, como nós vemos aqui, versículos 11 e 12, Pedro chama a atenção para aquilo que as pessoas de fora enxergam para com a igreja. Ou seja, o testemunho que a igreja dá perante o mundo, perante a sociedade. E a realidade, irmãos, é que o mundo nos observa. Quer gostemos ou não, quer queiramos ou não, os olhos das pessoas lá fora estão sobre nós. Os incrédulos ao nosso redor têm seus olhos voltados para nós e no nosso primeiro deslize vamos ouvir suas vozes com tom de ironia, com tom de deboche, dizendo: olha só o que o crente fez. Essa é a realidade. Essa situação só piora, irmãos, diante de tantos escândalos que são divulgados nas mídias, envolvendo o povo de Deus, de até mesmo igrejas tradicionais e históricas. Essa é a triste realidade. Aqui no Brasil nós vemos, ora outra, escândalos envolvendo pastores, igrejas, crentes, sendo divulgados no mundo afora. Veja, nas redes sociais o mau comportamento dos crentes sempre foi divulgado e compartilhado por milhares e milhares de pessoas. Hoje as pessoas fazem memes e fazem figurinhas com as gafes, com as presepadas, com os pecados feitos por aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são o povo de Deus. E com isso, irmãos, o povo de Deus é ridicularizado. O povo de Deus vira chacota e cada vez mais barreiras, e aí é onde está o verdadeiro problema, cada vez mais barreiras são construídas entre o Evangelho e aqueles que necessitam ouvir. Cada vez mais barreiras. E diante de uma situação como essa, passagens como essa que nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro são tão importantes. Pedro, aqui nesses versículos, ele nos mostra que nós devemos praticar a piedade para cumprir o nosso chamado evangelístico. Nós vamos cumprir o nosso chamado evangelístico mantendo uma vida piedosa. E ele nos dá aqui 3 atitudes que nós devemos ter para poder alcançar esse mandamento em nossas vidas, para poder obedecer a esse mandamento em nossas vidas. E a primeira atitude está no versículo 11. Peço aos irmãos que observem mais uma vez o versículo 11. Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, qual é a primeira atitude? Evitar, se abster das paixões carnais. Veja, as palavras que iniciam esse versículo, amados exórbitos, são usadas por Pedro aqui propositalmente para iniciar um novo assunto, que é justamente esse assunto missionário, evangelístico, que traz à prática, a ação, traz o resultado de tudo aquilo que ele vem falando, do capítulo 1 até aqui. Então ele retoma 2 ideias que ele já havia falado anteriormente. A primeira delas é que seus leitores são peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ele havia mencionado isso lá no primeiro versículo, no capítulo 1, versículo 1. Ele havia mencionado isso no capítulo 1 também, no versículo 17. Veja comigo. 1 Pedro 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, forasteiros. Versículo 17, ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui, nós estudamos isso muito profundamente hoje de manhã, O nosso tempo aqui vai acabar nesta vida.
essas primeiras coisas que nós passamos aqui passarão num piscar de olhos. Somos apenas peregrinos, passageiros, forasteiros. Nossa pátria não é daqui. Mas há de chegar o momento em que nós estaremos no nosso destino, não é? Na presença do Senhor. Primeiro na glória nos céus, depois reinando com Cristo aqui neste mundo. Essa é a nossa esperança. É aí que nossos olhos devem estar sempre atentos, ansiando: Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Isso, irmãos, essa realidade de que nós somos forasteiros e peregrinos, reforça a ideia de que os cristãos vivem em um mundo não cristão. Essa não é a nossa terra, essa não é a nossa pátria, aqui não é o nosso destino final. Nós somos estrangeiros e peregrinos, nossa pátria não é daqui, nossa pátria é dos céus. Veja comigo, irmãos, na carta aos Hebreus, voltem algumas páginas da Bíblia, para Hebreus capítulo 11. Vamos ver o exemplo do pai da fé diante dessa realidade. Veja, em Hebreus capítulo 11 nós temos o famoso hall dos grandes heróis da fé. O autor aqui começa falando, de Abraão, e aí segue, até os servos de Deus que vieram depois dele. Então vejam comigo o versículo 13, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes, ele se refere aos pais da fé, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem preparado um destino. Os pais da fé nos deram um grande exemplo, peregrinando neste mundo, sem serem donos das terras em qual peregrinaram, mas olhando sempre para a promessa do Senhor, a promessa de que Deus daria a terra prometida aos descendentes de Abraão. Então essa foi a promessa, e eles viveram com os olhos fixos nessa promessa, como o texto aqui nos diz, como forasteiros e peregrinos pela terra, olhando apenas para aquilo que Deus tinha falado. Então, a segunda ideia que Pedro retoma nesse versículo que nós lemos agora há pouco é o seguinte: Deus deseja que nós evitemos nos deixar levar pelas paixões carnais que são típicas deste mundo não cristão. Esse mundo em que nós estamos peregrinando é um mundo em que jaz no maligno. É um mundo que está perdido, é um mundo que está debaixo do poder e da autoridade de Satanás. Deus entregou as pessoas e seus pecados para serem dominadas pelo pecado e serem escravas do próprio Satanás. E existem muitos pensadores, alguns inclusive cristãos, que gostam, irmãos, de chamarem esse tempo que nós vivemos hoje de a sociedade pós-cristã. Por que pós-cristã? Porque na mente deles, Cristo, os seus ensinos e o próprio cristianismo não tem mais tanta relevância como tinha antigamente. Por isso chamam de quê? De pós-cristão. É a ideia de que o cristianismo veio e passou. Irmãos, essa é a realidade em muitos lugares. É triste nós olharmos para a situação da igreja na Europa hoje em dia. Graças a Deus, porque nós temos missionários que estão tentando
pregar a palavra lá, levantar igrejas, plantar igrejas, mas se nós olharmos para 500 anos atrás, era outra situação. A partir da reforma protestante, a igreja cristã protestante cresceu e se multiplicou. E da Europa, missionários foram enviados mundo afora, pregaram a palavra nas Américas, principalmente na América do Norte. Da América do Norte foram enviados e pregaram a palavra na América do Sul, e assim seguiram. Hoje nós estamos enviando missionários de volta para onde? Para a Europa, porque lá é difícil encontrar uma igreja. Igrejas lá são prédios grandiosos, maravilhosos, mas vazios de pessoas. É o mundo pós-cristão. O cristianismo lá chegou e passou. E os Estados Unidos, irmãos, o berço do nosso movimento batista, segue o mesmo caminho. Nos Estados Unidos, tantas e tantas igrejas com prédios grandiosos, maravilhosos, mas com quase ninguém lá dentro. Igrejas compostas apenas por pessoas muito idosas. É a realidade, por exemplo, da igreja do pastor Ricardo Mateus. Ele voltou do ministério no Brasil, chegou lá e a igreja dele pequenininha, e apenas idosos ali adorando o Senhor. Uma igreja assim, uma hora simplesmente desaparece, porque as pessoas são promovidas aos céus e não sobra ninguém para adorar ao Senhor nas igrejas. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo pós-cristão. E Pedro, ele nos lembra um pouco disso, dizendo que o mundo que nós peregrinamos não é o nosso destino. Esse mundo passará, com todos os seus pecados, com todo o poder de Satanás. Esse mundo será provado e purificado através do fogo. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Então, para esse mundo que nós vivemos, Cristo e os seus ensinos são o quê? Irrelevantes. As pessoas não dão ouvidos. Mas se nós somos cristãos, nós devemos agir de acordo com os ensinos do nosso Mestre e, consequentemente, andar na contramão de todo esse pensamento, de toda essa realidade. Então, diante disso, nós chegamos a uma primeira aplicação, irmãos. Nós devemos andar na contramão desse mundo. Abram comigo suas Bíblias em Tiago. Se você está em Hebreus, é só avançar algumas páginas. Chegamos em Tiago, capítulo 4. Vamos fazer a leitura aí dos 4 primeiros versículos. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada as podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavras duras de um pastor, o pastor Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, para as suas ovelhas. Versículo 1, ele pergunta: de onde procedem todas essas guerras e contendas que há entre vós? Os nossos prazeres, das nossas paixões carnais, que Pedro está também combatendo, no versículo 11 que nós vemos. Devemos evitar as paixões carnais. E veja, passagens como essa que nós vemos aqui, Tiago 4, nos mostram que devemos reconhecer que todo pecado surge dos prazeres carnais que nos colocam em guerra contra a vontade de Deus. Existem prazeres, irmãos, que são santos e que Deus aprova.
o matrimônio, a família, o trabalho, quando feito para a honra e glória de Deus, segundo os limites que Deus estabelece. Todas essas coisas são maravilhosas. Mas, por conta dos prazeres da carne, nós colocamos todas elas acima de Deus. E às vezes transformamos coisas que são bênçãos de Deus na nossa vida em grandes pecados. E criamos grandes guerras dentro dos nossos lares, dentro de nossas igrejas. Por quê? Prazeres carnais que guerreiam contra o Senhor. Sem Cristo, muitos se deixam dominar pelos prazeres da carne e passam a viver com a vida direcionada por esses prazeres. As pessoas passam o ano inteiro planejando como vai ser o carnaval. Passam o ano inteiro juntando dinheiro para participar da festa da carne. Mesma coisa pode ser dita de tantas outras festividades que existem aí no mundo afora. Aqui pertinho tem aquele São João tão famoso de Campina Grande. As pessoas juntam dinheiro o ano inteiro para chegar no São João e para lá. Por quê? O pecado está dominando e direcionando a vida delas. É uma vida voltada aos prazeres. É uma vida direcionada pelo pecado. Não podemos ser assim. Devemos direcionar toda a nossa atenção, tudo que nós ansiamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Tudo que fazemos seja para a honra e glória do Senhor. As pessoas, quando se deixam dominar pelos prazeres da carne, vivem dominados também pela cobiça, pela inveja, pela infidelidade, pela soberba. Todas essas coisas são características de que o nosso coração está voltado para o lugar errado. Nosso coração tem que estar voltado para Deus, e Deus exige uma vida de santidade. Então, por que vivemos direcionados pela soberba? Por que vivemos direcionados pela inveja? Por conta dos prazeres da carne que surgem dentro de nós e nos arrastam. E muitas vezes nós deliberadamente nos deixamos arrastar por todos eles. É natural, irmãos, nós temos pensamentos e desejos pecaminosos, mas nós não podemos nos deixar levar por eles. Então aí é que está a verdadeira guerra espiritual, a batalha dentro da nossa mente, do nosso coração, contra esses desejos, contra esses pensamentos que querem nos arrastar para longe de Deus. Então resistamos a todos eles. Então veja, irmãos, Pedro ele fala aqui sobre evitar as paixões carnais. Deixe-me fazer uma ilustração. Eu queria que os irmãos pensassem agora sobre a concepção de uma criança. Maravilhosa bênção e o grandioso milagre que é o surgimento, o nascimento, o crescimento de uma criança. Tudo se inicia na fecundação do óvulo. E a partir disso se inicia uma grande trajetória, pelo qual aquela célula vai crescendo, multiplicando-se. O bebê passa a surgir dentro do ventre materno e pouco a pouco vai crescendo, dia a dia vai crescendo, desenvolvendo os órgãos, os membros, o coraçãozinho começa a bater. Grande milagre de Deus. E aí chega o momento do parto, aquela criança vem ao mundo e não para de crescer, continua crescendo e crescendo, começa a engatinhar, depois começa a dar os primeiros passos, sai andando, depois está correndo de um lado para o outro, entra em contato com terra, com grama, com lama, começa a ganhar anticorpos e continua crescendo, 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 até que fica no ápice do crescimento físico. Por que isso acontece? Em todas essas etapas, o bebê cresce, a criança cresce, se torna um adolescente, um adulto, porque ele está sendo muito bem alimentado, com todos os nutrientes que precisa para crescer, se desenvolver o físico, desenvolver a mente, estar cada vez mais perspicaz.
toda hora perguntando as coisas, por quê? Está saudável, está crescendo, está bem nutrido. Quando nós pensamos no crescimento, no surgimento e crescimento do cristão, não é? No nosso novo nascimento encontramos um processo muito semelhante. O novo convertido precisa se alimentar daquele alimento mais adequado. Então ele precisa aprender as verdades mais fundamentais da fé. Então ele precisa se firmar muito bem no Evangelho, se firmar muito bem no que a palavra ensina sobre a graça de Deus. Ele precisa aprender muito bem sobre o pecado, saber que não depende nada da sua salvação, depende dele, mas depende só da graça de Deus, porque nós não temos nada a contribuir com a nossa salvação, além de aceitar o sangue do Senhor Jesus. Ele precisa continuar crescendo para alcançar maturidade espiritual. E assim esse irmão passa a ensinar, quando chega no ápice da sua maturidade espiritual, ele passa a ensinar os outros, a discipular os outros, a alimentar os outros com a palavra do Senhor. Agora, irmãos, boa parte desse nutriente, desse alimento adequado para nós continuarmos crescendo e amadurecendo espiritualmente é combater o pecado. Combater o pecado. É maravilhoso. Nós vimos até a igreja, sentarmos, ouvimos a palavra, dizer, que palavra bonita, como o nosso Deus é sábio, escrever uma palavra assim, achar tudo muito bonito, mas não praticar. Não adianta. Então nós alcançamos maturidade espiritual quando pegamos tudo aquilo que a palavra nos ensina e colocamos em prática. Por quê? Porque para colocar em prática nós temos que combater uma batalha dentro da nossa mente, uma batalha no nosso coração, porque nós somos pecadores, porque nós guerreamos contra a vontade de Deus, por causa dessa nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, combater, evitar as paixões carnais é fundamental. É importante para nós praticarmos a piedade e assim abrirmos portas para pregar a palavra de Deus e evangelizar, assim como é fundamental para o nosso próprio crescimento e amadurecimento espiritual. Então, essa é a primeira atitude que Pedro quer que tomamos. A segunda atitude está no início do versículo 12. Voltem comigo para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler o iníciozinho do versículo 12. Diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Veja, Pedro mostra que os seus leitores cumprirão e aplicarão essa aplicação evangelística, né, em suas vidas, quando a maneira que vivem entre os descrentes for uma maneira que reflita boas condutas. A realidade é que a nossa conduta entre os descrentes, decidirá se eles darão ouvidos ou não àquilo que nós temos a dizer. É a nossa conduta entre esse povo que talvez vai abrir a porta para você pregar o Evangelho. É o nosso testemunho diante das pessoas lá fora que talvez abra a mente, os ouvidos das pessoas para você entrar com a mensagem de salvação. É a nossa conduta que vai chamar a atenção dessas pessoas para que elas olhem para nós e vejam como a vida de fulano de tal, né, crente, é maravilhosa. Veja como, né, mesmo passando por tanta dificuldade, um sorriso vai de orelha a orelha. Veja como, mesmo passando por tanta dor, tanto sofrimento, segue glorificando o nome de Deus, tendo alegria. Eu quero isso para mim também. As pessoas podem chegar a essa conclusão.
Deus usa isso também para alcançar as pessoas. Sempre vai ser assim com todas as pessoas? Não. Mas Deus usa, se for da vontade dele. Sabemos que todo o nosso trabalho evangelístico depende do Senhor, mas Ele traz claras instruções que nós devemos fazer. Muitas coisas em prol do evangelismo, e uma delas é ter uma boa conduta diante do mundo. E uma boa conduta diante do mundo pode sim abrir portas para um trabalho evangelístico. E eu trago para os irmãos uma ilustração disso, que nos mostra que a nossa má conduta, pelo contrário, fecha muitas portas. Eu trago um testemunho pessoal dos meus tempos de incredulidade. Eu estudava na escola de música da UFRN. Estudei lá durante 3 anos e um pouquinho. Em 2007, 2008, 2009. Cheguei, na verdade foram 4 anos. Eu fiquei lá até 2010. Em 2011 fui para outro estado. Então, na escola de música da UFRN, eu estava sempre em contato com muitos crentes. Muitos dos meus colegas violinistas eram crentes de igrejas históricas, de igrejas tradicionais, de igrejas firmes, mas nenhum deles, nesses 4 anos, jamais anunciou o Evangelho. Nenhum deles. Pelo contrário, ao invés de pregar o Evangelho, eles compartilhavam conosco, com os colegas, todas as coisas que eles faziam nos terrenos escuros ao redor da igreja, as coisas terríveis que eles faziam quando iam cultuar a Deus. Horrível testemunho. Naquela época, esse comportamento fez com que eu tivesse repugnância dos crentes, porque eu vi os meus colegas que diziam crentes e tinham esse péssimo testemunho. Então, o mau testemunho deles me fez querer ter distância dos crentes e de suas igrejas. Como descrente, eu me achava muitas vezes superior a todos eles, porque eu não praticava as abominações que os crentes que estavam ao meu redor praticavam. Mas graças a Deus, irmãos, porque tempos depois a graça de Deus me alcançou. E apesar disso, o meu coração foi quebrado pela palavra do Senhor. E eu percebi naquele momento que eu era muito pior do que todos eles. Mas percebam como o mau testemunho cria barreiras. Como o mau testemunho cria obstáculos para a pregação. Cria obstáculos para que a palavra de Deus avance. Nós sabemos, irmãos, que Deus é soberano. E que se Deus elegeu uma pessoa, essa pessoa será salva. Mas como eu falei antes, isso não tira de nós as responsabilidades que Deus nos dá. Isso não tira de nós a responsabilidade de dar um bom exemplo, de dar um bom testemunho, de viver nesse mundo com boas práticas. Então, situações como essa que eu passei, irmãos, ilustram o quão importante é mantermos uma boa conduta entre todas as pessoas, inclusive entre os crentes, para que não criemos barreiras entre as pessoas ao nosso redor e Cristo, porque muitas vezes é isso que acontece. Então, seja no trabalho, seja na escola, seja inclusive dentro do nosso lar, principalmente se nós somos crentes e talvez a esposa ou o marido não. Quando nós não damos bom testemunho, quando nós não agimos com uma boa conduta, nós estamos criando barreiras entre aquela pessoa e Cristo. Essa é a realidade.
O fato é que o nosso comportamento, bom ou ruim, trará repercussões sociais no meio que nós vivemos. O povo de Deus pode ser visto como um bando de fofoqueiros, de briguentos, de beberrões, ou como o povo santo, que vive de forma exemplar e demonstra o amor de Deus para com todas as pessoas. Nós temos essas duas possibilidades diante de nós. Ou nós agimos com bom testemunho e mostramos ao mundo que o povo de Deus é um povo santo, ou nós caímos no mesmo pecado que todos eles e agimos de forma semelhante. Então, diante disso, irmãos, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, para mostrar a todas elas que vale a pena adorar a Deus. Veja comigo em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos ler do 14 até o 16. O Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, lá em cima, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o mandamento de Jesus é para que nós sejamos luz do mundo. Não podemos ser luz e nos escondermos debaixo dos panos dessa mesa e não iluminarmos a ninguém. Como ele disse, você coloca a luz lá em cima do alqueire, e a luz lá em cima ilumina todas as pessoas embaixo. É assim que nós devemos fazer. A nossa luz deve resplandecer nesse mundo, diante de todas as pessoas, para que elas vejam as obras, as boas obras do povo de Deus e digam glórias ao Senhor. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fazendo boas obras, nós vamos abrir portas para a pregação do Evangelho. Veja, Jesus proferiu essas palavras durante a pregação dele, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, um dos mais sublimes e mais maravilhosos sermões que já foram pregados na face da terra, pregados pelo próprio Senhor. E eu acho interessante, irmãos, o nome que foi dado a um livro que analisa justamente esse sermão, que é o livro do John Stott sobre o Sermão do Monte. O título que ele deu a esse livro é A Contracultura Cristã. A Contracultura Cristã. O Sermão do Monte é o sermão do Senhor que nos ensina a viver na contramão do mundo. O mundo vai em uma direção, nós temos que ir na oposta. Nós temos que ir em direção a Deus. Nós temos que ir em direção à vontade de Deus, à concretização da vontade de Deus nesse mundo. E aí nós chegamos em uma terceira atitude que nós devemos ter nesse mundo, que está na segunda parte do versículo 12. Veja comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E agora terceiro: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, qual é a terceira atitude que Pedro nos orienta aqui? Praticarmos boas obras. Ele diz: para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observemos-nos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
Veja, irmãos, é importante nós observarmos que Pedro parece estar se referindo a coisas concretas, acusações concretas que aqueles irmãos estavam sofrendo. Eles estavam sendo acusados realmente de serem malfeitores. Aparentemente existiam pessoas acusando os cristãos de serem malfeitores, talvez por se recusarem a participar, né, das práticas pagãs típicas daquele mundo da antiguidade. Terríveis. Nós não sabemos ao certo do que se trata a acusação que eles recebiam. Nós sabemos que eram de ser malfeitores. Irmãos, nós podemos olhar até mesmo na história que nós já temos aqui na Bíblia. Tantos e tantos servos de Deus que foram falsamente acusados de serem malfeitores, e muitos deles foram martirizados, mortos, nessas falsas acusações. E quem foi o primeiro? Jesus, nosso mestre. Começou com ele, foi o primeiro. Foi aquele que foi falsamente acusado pelos judeus de ir contra o Império Romano e coisas semelhantes. Acusações de que ele havia feito grandes pecados, acusações dele ter feito blasfêmia, acusações contra as autoridades romanas, falsas acusações que levaram o Senhor Jesus à cruz. Depois de Jesus vemos tantos outros. Estevão sendo apedrejado até a morte, e depois todos os apóstolos e tantos irmãos, só o apóstolo João, que recebeu a bênção de Deus de viver, né, até o fim dos seus dias e talvez morrer de idade. Mas todos os demais martirizados, executados pelas autoridades romanas, judaicas. Por quê? Fidelidade ao Senhor. Todos eles foram falsamente acusados de serem malfeitores neste mundo. Os irmãos, aqui Pedro escreve essa carta da mesma forma, estavam sendo acusados de serem malfeitores. Veja comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Veja o que o apóstolo Paulo nos escreve aqui. Lembrando que essa foi a última carta escrita pelo apóstolo. Logo depois da escrita dele, pouco tempo depois, ele foi também assassinado pelos romanos. E aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Qual é a atitude, irmãos, que nós devemos ter diante dessa história em que tanto o nosso Senhor Jesus, quanto os seus apóstolos, quanto tantos e tantos outros irmãos foram falsamente acusados e martirizados diante, né, das autoridades? A nossa atitude é: eu vou participar desse sofrimento para a honra e glória do Senhor. Eu vou me unir com Cristo no seu sofrimento, porque ele sofreu por nós, ele sofreu muito. Se nós venhamos a sofrer por conta de Cristo, glórias a Deus. Estamos sendo considerados dignos de passar pela mesma coisa que Cristo passou. Veja, voltando para o texto lá de 1 Pedro, Pedro nos mostra que assim como o mau testemunho pode trazer dificuldades para que as pessoas cheguem a Cristo, um bom testemunho, ou seja, a prática de boas obras, pode nos ajudar a alcançá-los. E estando perto de nós, poderão ter mais oportunidades para ouvirem a pregação do Evangelho e também glorificarem o nome de Deus. Porque o apóstolo Pedro diz aqui, mesmo eles trazendo falsas acusações contra os cristãos, dizendo que os cristãos são malfeitores, eles podem observar com seus próprios olhos o nosso
testemunho. A questão é, quando eles olham para nós e nos julgam de malfeitores, eles vão ver com seus olhos nós agindo como malfeitores? Ou eles vão ver um povo que obedece à vontade de Deus e que pratica o amor para com todas as pessoas? Essa é a grande questão. Nós sabemos que as pessoas têm grandes preconceitos para com os cristãos. Muitas das pessoas, principalmente que vêm de famílias de origem católica ou de outras religiões, já nascem e crescem ouvindo falar dos cristãos, dos evangélicos, que são isso e aquilo outro. Mas quando eles olham para nós com seus olhos, quando eles contemplam a nossa vida, o que é que eles veem? Essa é a questão. Eles veem amor ou eles veem arrogância? Eles veem bondade ou eles veem avareza? Eles veem a luz de Deus ou eles veem paixões carnais? Essa é a questão. O que é que as pessoas desse mundo veem quando olham para nós? Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem preparado, irmãos, para as nossas vidas, para cada um de nós, boas obras para nós praticarmos, para nós mostrarmos a esse mundo que o povo de Deus é um povo santo. Para que quando eles contemplem a nossa vida, eles vejam o amor de Deus e não as paixões carnais. Irmãos, isso me lembra do testemunho que nos mostra o poder da transformação de uma vida por Jesus para alcançar almas de muitos perdidos. Alguns anos atrás eu ouvi falar da conversão de uma pessoa que deu o que falar na cidade de Macau. Se tratava de um cabeleireiro da cidade, um homem que declarava abertamente ser homossexual, que se vestia como mulher, que tentava se comportar como mulher. Mas um dia a graça de Deus alcançou essa pessoa. Um dia ele ouviu a pregação do Evangelho, o Espírito Santo trabalhou e ele disse: amém, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar. E a vida dessa pessoa mudou completamente. Ele passou a falar como um homem, passou a se vestir como um homem, a se comportar como um homem, virou uma pessoa frequente nos cultos da igreja, estava sempre louvando ao Senhor nas horas vagas dentro do seu salão, cantando, e o mundo viu. As pessoas passavam, sabiam da história e olhavam e diziam: o Deus de fulano de tal é Deus verdadeiro. Porque para mudar a vida dele desse jeito, para transformar a vida dele desse jeito, só o verdadeiro Deus. É o poder do testemunho. É o poder da transformação, que faz com que as pessoas olhem para as mudanças em nossas vidas e digam: esse Deus é o Deus de verdade. E façam até eles terem um desejo de conhecer esse Deus verdadeiro. O poder da transformação faz isso. Diante disso, nós devemos nos aplicar à prática de boas obras. Veja comigo em Hebreus capítulo 11. Capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Vamos ler ali os primeiros versículos de Hebreus capítulo 13. Veja os mandamentos que o autor de Hebreus traz para nós nesses primeiros versículos. Ele começa no versículo 1. Hebreus 13, 1 diz: seja constante o amor fraternal, que a todo momento, a toda hora, nós demonstremos o amor de Deus para com o próximo. Versículo 2: não negligencieis a hospitalidade,
pois alguns praticando, sem o saberem, acolheram a quem? A anjos. Versículo 3: lembrai-vos os encarcerados, as pessoas que estão nas prisões, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então, os irmãos devem ter percebido que nesses 6 versículos existem grandes mandamentos que são completamente direcionados de nós para com o próximo. A quem nós vamos demonstrar o amor fraternal? Ao próximo. A quem nós vamos praticar a hospitalidade? Ao próximo. A quem são os encarcerados? As pessoas que sofrem maus tratos? Os próximos. Nós vamos olhar para as pessoas ao nosso redor, dentro da igreja e fora da igreja, e trabalhar em prol do amor de Deus manifestado aqui uns para com os outros, para que nós venhamos a, por meio da nossa piedade, da nossa boa vida, das nossas boas práticas, abrir cada vez mais portas, mundo afora, para a pregação do Evangelho. O nosso bom testemunho pode abrir portas, mas o nosso mau testemunho cria barreiras. Essa é a realidade. Então nós devemos estar atentos ao que o mundo enxerga quando olha para cada um de nós. Vamos concluir aqui com as palavras não minhas, mas do pastor Chuck Swindoll, que diz o seguinte: quando vemos alguém que está precisando de alguma coisa, a primeira pergunta que devemos fazer não é: onde está a sua carteirinha de cristão? Mas, como posso ajudar? Devemos lembrar que as nossas boas obras, além de terem grande potencial para abrir portas para a pregação do Evangelho, são mandamentos de Deus, ordens de Deus para as nossas vidas. E devemos obedecê-las. E devemos adorar o Senhor na prática de boas obras nesse mundo, honrando o nome, glorificando o nome do Senhor, mas também abrindo portas para que o Evangelho vá adiante. Amém? Vamos orar.